E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí a Humberto Volts por ter recomendado o vídeo passado, né? O pessoal gostou bastante, surgiu algumas dúvidas, né? Compartilharam. Então, Humberto Volts, muito obrigado e obrigado pessoal aí que veio prestigiar o conteúdo, tá? Então, no vídeo passado eu falei sobre as vantagens da criação de coelho em relação à criação de galinha, tá certo? Com a experiência que eu tenho. Então, assim, houve perguntas e tal, outros questionamentos, né? Não, porque a galinha tem isso, tem aquilo, porque na roça... Gente, na roça, eu acho que dá para você criar de tudo, certo? A ideia que eu trouxe no vídeo anterior é simplesmente assim, em um local pequeno, no espaço pequeno, como eu falei. Eu tenho um quintal pequeno, eu reservei um espaço de 2,40 por 4 metros, e assim, eu tenho meus afazeres, eu não posso ficar o tempo todo limpando o ambiente, pegando ovo, colocando ali, colocando aqui. Então, assim, nesse sentido, o coelho tem muito mais vantagem do que se criar galinhas ou codornas. Eu não estou dizendo que é ruim criar galinha, não estou dizendo que é ruim criar codorna. Só que eu vou explicar uma coisa. Para quem não tem experiência nenhuma, eu tô falando porque eu já criei galinha e eu tô dizendo para vocês, se você não tem experiência nenhuma com criar bicho nenhum, não comece com aves, porque vai dar muita dor de cabeça, você vai se frustrar até certo ponto. E até para fazenda, se você quiser botar coelho, é bom, mas vai ter que ter a galinha, vai ter que ter outras coisas ali, tá certo? Mas eu tô falando em custo-benefício desses animais pequenos, eu acredito que hoje não exista nada que supere coelho e o porquinho da Índia, tá bom? Então esse é o ponto. Não estou dizendo que não se deva. Gente, quando eu tiver o meu espaço, eu vou ter galinha, pode ter certeza. Galinha, pato, ganso, galinha da Angola, vou ter tudo isso. Mas eu não vou abandonar a criação de coelho porque não adianta. É mais vantajoso e menos custoso, tá bom? Então esse é o ponto. Ainda mais se você tiver árvores e tudo mais, porque coelho come folha, come todo tipo de folha que você imaginar, tá? Ele não é restrito a milho ou alimentos assim do tipo grãos, tá? O coelho come folhagem, certo? Esse ponto. Mas nesses vídeos surgiu a pergunta aí do Eduardo, né? Ele estava usando a conta da esposa, ele me falou o seguinte, ó: olá Gideon, bom dia, estou usando a conta da minha esposa, meu nome é Eduardo, gostaria de saber as diferenças de criar uma vaca para ter leite ou cabra para ter leite e consumir a carne da cabra. Bom, então vamos lá. Gente, em primeiro lugar, as ideias que eu estou passando aqui não são ideias de comércio, sabe? Ah, eu vou ver se eu tenho lucro. Não. A ideia que eu estou passando é você vai criar para o seu próprio consumo, utilizando dos recursos que você tem. Então você tem que pender para aquilo que vai custar menos para você e vai te dar um retorno. É por isso que eu falei da questão dos coelhos, tá? Antes de começar a criar os coelhos, eu já criava galinha e estava pensando em criar codorna. Só que o investimento que eu tinha que fazer com as codornas era um pouco alto para a época. Então eu optei por os coelhos por conta disso. Então vamos lá. A cerca de cabra e a cerca de vaca, certo? Aí ele está falando especificamente para leite e ele perguntou sobre o consumo da carne de cabra. Então, Eduardo, é o seguinte. Eu vou, assim, ó, só essa resposta que eu vou te dar, você já vai ter uma noção. Se você não é comerciante, não trabalha para comércio, não tem rentabilidade com isso, eu vou te explicar uma coisa. Uma vaca equivale a 10 cabras. Entendeu? O que você vai utilizar para alimentar uma única vaca, você vai utilizar para alimentar 10 cabras. Por aí você já tem uma noção do que seria melhor para o seu próprio consumo. Você falou acerca do leite. Eu não sei se você conhece o leite de cabra, mas aqui a gente conhece, no Nordeste a gente conhece bastante o leite de cabra. O leite de cabra, ele é um pouco mais forte, ele é um pouco mais adocicado do que o leite de gado. Então é uma questão só de se adaptar, de costume, tá? Quem toma muito leite de gado, você vai estranhar. Agora, você deve criar algo especificamente por conta do leite? Não, porque não é rentável. Você sustentar uma vaca, alimentando ela por causa do leite, não é muito recomendado, se você não vai vender aquilo. E para vender e ser rentável, você tinha que ter várias vacas leiteiras, compreende? Porque assim, a vaca ela é um animal mais frágil, tá, do que a cabra, e ela é um animal que requer mais atenção e te dá mais gastos. A cabra, se você tem ideia, você tem um terreno, tá fechado o terreno ali grande, tanto que pô, você solta a cabra,
Um exemplo, você acostuma ela no corpo, você solta a cabra, ela vai andar, comer, vai fazer o que ela tiver que fazer. À noite ela volta para dormir, certo? A vaca você tem que buscar, dá muito mais trabalho, tá? Agora, existe uma solução, um exemplo, pô, mas se a gente for morar no campo e não depender tanto da cidade, dá para só consumir a carne de cabra? Dá, gente. A carne de cabra é uma carne muito gostosa, é saborosa, é um pouco diferente da de boi. Só que eu acho assim, nada substitui a carne de boi, porque a gente já é muito adaptado. Então, uma solução que eu pensei nessa ideia de comunidade, eu tinha até conversado com algumas pessoas, é sobre as mini vacas. Dê uma pesquisada. Então, assim, ela vai dar uma quantidade de carne bem generosa, se eu não me engano, até 500 ou eu não sei se 400 quilos de carne, não sei se chega a tudo isso, mas é mais ou menos isso, tá? Ela vai dar a mesma quantidade de leite que uma vaca adulta e você pode, no lugar de uma vaca vaca adulta, você pode criar até 2 ou 3 mini vacas a depender. Então a mini vaca seria uma solução, entendeu? Para você investir e quando você abatesse, você teria carne por 5, 6 meses, tá? Brincando aí, você vai ter essa quantidade de carne. Então assim, a ideia, se você, não, quero vaca, tem as mini vacas que você dá para manter com menos recurso do que as vacas de tamanho grande. Agora, a cabra é aquela questão, a reprodução é mais rápida, você tem um maior fator de reprodução, no caso, uma cabra, ela de 6 em 6 meses dá 2 filhotes, então você tem como aumentar esse rebanho de forma mais rápida. Ela vai dar carne, ela também vai dar o leite. Se você pegar uma boa cabra, tá certo? Isso aí a depender da sua região, você tem que escolher uma raça de acordo com a região. Tem raças que é para local mais frio, tem raças que é para locais mais quentes, tá? Aqui no Nordeste também tem o boi, o zebu ou pé duro, é conhecido como pé duro. Ele aguenta bem aqui a seca e tudo mais. É seca entre aspas, cara. Esse negócio de seca é um pouco ultrapassado, né? Porque tem água, mas enfim. Mas tem bois mais adaptados para o calor daqui. Aí sim, beleza, tem sol o ano todo. Então você precisa de um animal que é adaptado a isso, tá? Tem vacas que gostam mais assim de um clima ameno, mais para frio. E as daqui tem que ser um pouco um clima mais quente o tempo todo para ela, né, se desenvolver bem. Mas você pode trabalhar com a cabra, ela tem um leite, ela tem a carne, é o mesmo aproveitamento que você tem aí do boi, você tem na cabra, e um boi equivale a 10 cabras, tá? Então assim, eu particularmente não penso em criar nenhum tipo de gado, tá? Bovino. Eu não penso. A única exceção para mim seria as mini vacas, porque, vamos dizer, eu poderia manter 2 ou 3 no lugar de uma só, tá? Só que aí você tem que, vaca é um pouco mais complicado, você tem que preparar pasto, você tem que preparar uma série de coisas, tá? Já o, o caprino é muito mais simples de você cuidar. Tem as raças que são boas. Uma raça que assim é uma raça mista, que tanto te dá leite como carne, é a anglo-lubiana, tá? Vocês dão uma pesquisada. Ela é preto e branco, tem umas orelhonas grandonas, é uma boa raça. Aí você olha, pô, o preço é um pouco alto, eu tenho que investir de 500 a 800 reais por uma matriz. Mais um exemplo, você compra lá 4 exemplares, cara, você vai reproduzir, tá garantido, entendeu? O único gasto que você vai ter é comprando essas matrizes. É bom comprar animais de qualidade porque você tem um retorno maior, entendeu? Então é por isso que você tem que se preparar antes, juntar um dinheiro e pesquisando, estudando sobre o assunto. É isso que eu tô fazendo, sabe? Então eu quero até 2025 tá resolvido com essa questão aí, certo? Em questão de pesquisa já tô, o que falta para mim é dinheiro, né? Mas é basicamente isso, cara. Eu recomendo, tá? Assim, ó, mas vamos resumir aqui. Eu sei que vai surgir mais perguntas, eu posso trazer mais vídeos respondendo as dúvidas, tá? Mas animais para você criar para sustento próprio, tá? Porque assim, você tem que entender isso. Qual é a sua proposta? Se sustentar ou revender? Então, para sustento próprio, ó, porco, cabra, galinha, ganso, pato e coelho. Você tem esses animais aí, tá certo? Você vai ter um equilíbrio. A carne de cabra é carne vermelha, tá? Mas então você intercala com as outras carnes, tá certo? A não ser que você queira muito carne de gado, aí o que eu recomendo é que vai ter menos custos, mas não vai diminuir tanto o trabalho, só vai diminuir os custos, tá? As mini vacas. Dê uma pesquisada aí, vocês vão achar bem bacana e interessante. Bom, então eu espero ter respondido à altura aí a dúvida do Eduardo, né? E quem tiver mais dúvida aí pode perguntar que a gente vai, com certeza aqui, se Deus permitir, a gente vai responder. Então é isso aí, galera. Não se esqueça, o link aí
né? Tem alguns links aí no comentário e na descrição do vídeo, tá? E tem nossa chave Pix, quem quiser ajudar. E mais uma vez agradeço Humberto Volts aí pela recomendação aí do nosso vídeo e canal.